Bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. O tema de hoje é Como Temer e Conhecer a Deus, parte 2. Olá pessoal, eu sou o pastor Alex aqui da IEQ Templo Gospel e você está participando com a gente do Café com o Pastor. Todas as terças-feiras nós trazemos a você um resumo daquilo que foi pregado na nossa igreja. E este resumo ele tem como objetivo trazer a você momentos de meditações, reflexões e quem sabe possa ajudar você lá no seu grupo familiar e também uma ferramenta de evangelização. Mas antes disso, nós vamos dar valor ao nome do nosso programa, Café com o Pastor. Então eu convido você aí mais uma vez, pegar aí o seu cafezinho. E olha gente, eu voltei aqui de novo com a minha xícara de madeira. Esses dias nós fizemos aqui em casa Do que será que é feito? Que madeira que é? Olha, o pessoal diz que é de bambu, gente. Eu não sei se é de bambu, mas... Mantenha o café quente, É bem levinha. Esses dias o meu sogro veio aqui, a minha sogra também veio. E eles ficaram também encantados aí com a xícara. Olha, se você quer impressionar o pessoal que vai na tua casa tomar café, é uma boa medida. Põe aquele cafezinho gostoso numa xícara de madeira. Mas nós vamos deixar a xícara de madeira para lá. E vamos conversar sobre aquilo que realmente importa e interessa para nós. Quem é que não quer ter sabedoria, não é verdade? Eu acredito que a sabedoria, todo mundo gostaria de ter esse bem maior, né? Ser um homem sábio, uma mulher sábia, ser uma pessoa inteligente, com conhecimento. E tanto isso é a verdade, que quando você lê o texto sagrado, existe um homem na Bíblia Sagrada chamado Salomão. E ele foi um dos maiores reis de Israel. E houve um momento na história que Deus conversa com ele, aparece aí, ele pergunta, o que é que você quer? E ele, prontamente, ele poderia ter respondido, eu quero ficar rico, eu quero ser poderoso. Não, ele responde assim, eu gostaria de ser sábio, eu gostaria de ter sabedoria. Todo mundo quer ter sabedoria, não é verdade? Entretanto, não é algo tão simples assim. Nós trabalhamos já semana passada esse assunto e hoje eu gostaria de continuar ele com você, para que a gente pudesse tirar da cabeça, né, essa ideia de que a sabedoria vai cair no seu colo como se fosse um presente. Muito pelo contrário, você tem que caminhar para isso, você tem que lutar para isso, você tem que ter uma jornada para isso. E eu vou continuar lendo com você então o livro de Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Veja que interessante que o escritor de Provérbios, ele diz assim, meu filho, Provérbios capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se você clamar por entendimento e por discernimento você gritar bem alto, se você procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer a Deus e achará o conhecimento do Senhor. Pois o nosso Deus é Ele quem dá a sabedoria, pois da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Semana passada, se você não viu essa mensagem, clica aí, você vai ver o vídeo da semana passada, vai ver mais nos detalhes. Mas semana passada nós vimos que o escritor de Provérbios, ele dá como se fosse uma receita. Olha, para você ser sábio, você precisa seguir esses passos. E o primeiro passo que ele dá lá, ele diz que para termos sabedoria, para termos conhecimento e sermos tementes a Deus, segundo ele, você deve ter a Bíblia, a palavra de Deus, como regra, como manual da sua vida. Segundo ponto, ele diz assim, não basta apenas você ter como regra, como manual, mas sim você deve
praticar a palavra de Deus. E agora ele vai dar para nós mais algumas informações. Veja que interessante, ali no versículo 2, ele diz assim, ó: se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração ao discernimento. Veja que o próximo passo ele vai dizer assim, ó: incline-se ao discernimento, pratique o discernimento. E o que é discernimento? Muitas vezes nós escutamos essa palavra ser dita na igreja várias vezes. Nós olhamos para o livro de Gálatas, onde o apóstolo Paulo ele vai chamar discernimento, ele vai dar nomes, ele vai dizer discernimento, ele é tão precioso, tão poderoso, que ele é um fruto do Espírito Santo. Veja que interessante, então, o que é discernimento? Discernimento para nós seria a ideia de interpretar a realidade. Discernimento seria como você vê as coisas aos olhos de Deus. Veja que interessante. No primeiro ponto ele vai dizer, tenha a Bíblia como regra da sua vida. Segundo, ele vai dizer assim, olha, guarde no seu coração os mandamentos de Deus, ou seja, pratique a palavra de Deus. Agora ele olha para nós e fala assim, e interprete a realidade, interprete a vida aos olhos de Deus. Isto seria para a Bíblia Sagrada discernimento. É quando você consegue entender o que é espiritual ou o que não é espiritual. Quando você consegue entender o que é carnal e o que não é carnal. Muitas vezes nós estamos aí com 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, e tudo são demônios, tudo são diabos. Ou aquela pessoa, nós temos o 880, né? Tem aquele que é diabo para tudo e tem aquele que é diabo para nada. O discernimento é esta lente, é esta imagem que a Bíblia Sagrada nos dá de trazer o equilíbrio, de você reconhecer o que é, afinal de contas, mundo espiritual, o que é uma luta, o que é uma batalha espiritual e aquilo que é a carnalidade mesmo, aquilo que é coisa do homem. Veja que interessante, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela sempre traz para nós este norte de que nós venhamos ter a necessidade de interpretar a Bíblia na realidade de Deus, principalmente nos dias de hoje. Hoje está muito fácil você trocar os pés pelas mãos. Nós somos inundados diariamente por teologias, por ideologias, por filosofias vãs. E isso vai entrando no nosso cenário, vai entrando na nossa vida de tal maneira que a gente começa a relativizar as coisas, dizendo assim, não é bem assim. Muitas vezes nós, como autoridade no nosso trabalho, muitas vezes a gente, como autoridade da nossa casa, pai e mãe, nós sabemos, conhecemos a Bíblia Sagrada. Entretanto, na hora de educar os nossos filhos, na hora de ensinar os nossos liderados, nós negligenciamos, nós não temos o discernimento necessário para poder dar o verdadeiro norte que aquela pessoa precisa, ou até mesmo para nós mesmos. Há muita dificuldade em discernir aquilo que muitas vezes é confortável para nós. Quando as coisas estão muito confortáveis, você pode ter certeza que há uma dificuldade imensa de você discernir que aquilo ali está te levando para um mau caminho. E é justamente isso que o escritor de Provérbios ele nos orienta. Fala assim, olha, para você ser um homem sábio, para você ter conhecimento, você precisa começar a enxergar da maneira que Deus enxerga. E nós chamamos isso de maturidade espiritual. Veja que interessante isso, irmãos. O Senhor Deus, Ele quer nos ensinar a discernir a vida e a tomar as decisões e reconhecer os perigos da vida de acordo com a sua vontade. É intrigante isso porque você conhece a Bíblia Sagrada, não é verdade? Você tem a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Você tem aplicado ali alguns mandamentos. Entretanto, muitas vezes, você tem olhado a Bíblia Sagrada da sua maneira. Tem feito os julgamentos da sua maneira. Tem ensinado da sua maneira. E é justamente isso que o escritor está dizendo. Você precisa se inclinar, você precisa se aproximar, você precisa estar próximo do discernimento. Sendo assim, você terá desenvolvido esse fruto do Espírito Santo.
Para a gente poder desenvolver os frutos espirituais, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus. Talvez a nossa vida esteja tão dura, tão difícil, porque nas horas de decisões, nas horas de escolhas, nós não temos realizado a melhor decisão, porque está faltando discernimento. Temos a palavra de Deus, mas na hora H não temos coragem de colocá-la em prática. E o meu desafio para você hoje, o meu convite a você hoje é justamente esse. Se achegue ao conhecimento do discernimento, para que você possa ver a realidade da sua vida aos moldes de Deus, mesmo que isso possa ser muito difícil para você, para que você possa ter o entendimento e discernimento daquilo que está acontecendo na sua realidade. Um segundo passo de hoje, ou um quarto passo para essa mensagem, o escritor vai dizer, olha, a sabedoria não cai de graça, a sabedoria não vem de graça. Primeiro, você tem que ter a Bíblia como manual da sua vida. Segundo, você tem que aplicar esses mandamentos na sua realidade. Terceiro, você deve olhar a vida na percepção de Deus, não na sua percepção, não na sua experiência, não na sua cultura, não na sua tradição. Você tem que olhar aos olhos de Deus. E quarto, você precisa fazer de Deus o seu tesouro maior. Você precisa fazer de Deus o seu bem maior. E, gente, atualmente é só você ligar a televisão, é só você ir às redes sociais, nós temos visto homens e mulheres tirando Deus do trono. E quando você tira Deus do trono, você está correndo um sério risco, porque você começa pedindo sabedoria. Mas como que você vai ter sabedoria que você pede a Deus, e é Deus quem dá, sendo que Deus não está em primeiro lugar na sua vida? Parece algo estranho, não é verdade? Você vai a Deus, pede a Deus sabedoria, você pede a Deus conhecimento, pede a Deus capacidade, mas o engraçado é que você não tem Deus como primeiro lugar na sua vida. E nós temos trocado Deus, irmãos, por tantas coisas. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela, no alto da sua conversa, ela falou assim, olha, muitas vezes eu vejo pessoas fanáticas, eu vejo pessoas colocando Deus para tudo, para ir no banheiro, para almoçar, para jantar, para andar. E o que me chamou a atenção é, eu prefiro ser um fanático a Deus, porque eu tenho colocado Deus como o primeiro lugar na minha vida, do que ser um fanático de mim mesmo, que eu coloco o meu ego no trono. Muitas vezes nós temos colocado a nossa carreira no trono, sendo que é Deus que dá a profissão. Muitas vezes nós temos colocado o nosso casamento, mas foi Deus que te deu o seu casamento. Outras horas você coloca seus filhos, mas foi Deus que deu os seus filhos. Quem deve estar em primeiro lugar na sua vida é o nosso Deus, pois é Ele que vai te dar toda a provisão, é Ele que vai te dar conhecimento, é Ele que vai te dar sabedoria. Se você não tiver Deus como primeiro lugar, você está fazendo uma oração furada. Você está pedindo algo para alguém que não está no trono, porque é aquele que está no trono, é aquele que está em primeiro lugar na sua vida que vai responder a sua oração. Como é que Deus irá responder a sua oração, sendo que você não faz dele Deus e Senhor Salvador da sua vida? Veja que interessante isso daí. Pedir sabedoria não é tão simples assim. Pedir sabedoria não é tão feliz assim. Muitas vezes nós estamos ali no grupo familiar, damos a oportunidade a irmãos e irmãs, e eles olham simplesmente e dizem assim, pastor, eu quero que você ore para que Deus me dê sabedoria. Como que sabedoria fosse algo simples, singelo, do dia a dia. E quando nós analisamos esse texto, você percebe que é muito mais do que isso, na verdade. Nós precisamos nos aplicar a Deus, nós precisamos ter a palavra como manual, precisamos guardar a palavra, precisamos ter discernimento, enxergar como que Deus enxerga a realidade e, por último, colocar Deus como o bem maior da nossa vida. A grande questão deste vídeo é, Deus é o bem maior da sua vida? Deus é maior que o seu trabalho? Deus é maior que o seu casamento? Deus é maior que seus filhos? Deus é maior que seus bens? Se não for, você está fazendo uma oração errada.
E o meu convite nesta hora é justamente esse, para que você troque tudo e todos e coloque o Senhor como centro da sua vida, no trono onde Ele nunca deveria ter saído da sua vida. E para isso, eu vou convidar você à oração, porque vai ser uma oração de confissão. É uma oração onde você vai dizer: Senhor, me desculpa, me perdoa pelo tempo que eu troquei o Senhor, tirei o Senhor como centro e coloquei outra coisa a não ser que deveria ter sido o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Tua Palavra, Pai, nos ensina sempre as preciosidades e nós estamos aqui, Senhor, querendo receber esse fruto espiritual, este poder espiritual que é a sabedoria. Entretanto, Senhor, muitas vezes nós negligenciamos até a maneira em que nós clamamos e pedimos sabedoria. A sabedoria para nós, Senhor, será muito útil, pois a sabedoria nos ajudará no nosso trabalho, nos ajudará nas nossas relações, nos ajudará no relacionamento com as pessoas e com o Senhor também, nos ajudará, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Entretanto, a palavra de Deus nos ensina que a sabedoria virá sobre nós a partir do momento que nós tivermos o Senhor no trono, como primazia, como Deus, Senhor e Salvador da nossa história. E grande parte da nossa vida nós temos trocado o Senhor por outras coisas. Temos colocado amigos, colegas, familiares, celebridades, ídolos, trabalho, o nosso próprio ego. E neste vídeo nós queremos orar dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os momentos de ignorância onde nós não tínhamos essa informação. E hoje nós queremos pedir, nos ajuda a colocar e ter o Senhor como Senhor e Salvador na nossa vida, para que, sendo assim, quando a gente vier ao Senhor e pedir sabedoria, o Senhor possa derramar sobre nós, porque nós somos homens e mulheres tementes ao Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, agradeço a sua presença mais uma vez, agradeço a sua visualização mais uma vez, e toda terça-feira então nós estaremos aqui trazendo um vídeo para que esse vídeo possa dar suporte a você. Então até semana que vem, na terça-feira, para mais um Café com o Pastor.